funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura, porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS. É o primeiro podcast 100% feito de RTPS para RTPS. Toda semana aqui tem episódio novo para você conferir. E para você que já nos ouve na sua plataforma de streaming, já siga lá também para que possa receber todas as notificações de episódios novos, que ainda ajuda o nosso canal. E para quem ainda não conhece nossas redes sociais, estamos disponíveis lá pelo @nãoédoINSS. Nas principais redes sociais, estamos tudo por lá. E hoje, na nossa mesa virtual, a gente conversa com o pessoal de Dourados, o Previde. E aqui hoje é mesa dupla aqui. Hoje temos aqui Teodoro Huber, diretor-presidente do Previde. Tudo bom? Tudo bem, Rafael. Prazer estar aqui com vocês. E também Gleicir Mendes Carvalho, que é diretora de benefícios do Previde. Tudo bom? Tudo bem, Rafael. Gratidão pelo convite. Eu que agradeço, gente, que vocês aceitaram esse convite aí de conversar com a gente. Que bom a gente poder trazer Mato Grosso do Sul para cá. A gente já tinha trazido como prestador de serviço aqui a Nayara, que faz parte de consultoria previdenciária. E que bom vocês poderem estar aqui também atuando como RTPS, que a gente vai ter assunto bastante para conversar aqui com vocês hoje. Sim. Começando aqui, para quem ainda não conhece, onde é que fica Dourados, no Mato Grosso do Sul? Como é que é o Previde aí? Como é que é a estrutura de vocês? Bom, hoje a gente tem o espaço que a gente ocupa hoje, né? É um prédio alugado. A gente tem aí como a proposta de fazer uma sede, né? Mas o Previde nasceu Dourados, né? Ele é um instituto novo. Nós somos de 2007, né? A criação dele. Dourados já tinha vivenciado 2 experiências de regime próprio, em prédio para prédio, a qual não deram certo. Então, quando o Previde nasceu, né? Instituto de Previdência Social dos Servidores do município de Dourados, ele nasceu com muitas dúvidas e a primeira diretoria que compôs, que é um processo eleitoral, nós somos todos servidores eleitos, e a gente enfrentou muita dificuldade para fortalecer o nosso time, né? A gente enfrentava dúvidas dos servidores, desconfiança, porque a gente já tinha tido 2 experiências que não deram certo. Estamos aí fazendo 16 anos de existência, comprovando que deu certo. É uma proposta que quando o Instituto bem administrado, né, principalmente por servidores que conhecem a realidade, que se esforçam, né, se comprometem com o projeto, dá certo, né? Somos hoje em investimentos um dos maiores institutos dentro do estado, né? Muito bem gerido. Temos o sonho aí, temos alguns sonhos de uma sede própria, né? Para abranger, porque a gente atende aí 7 mil servidores efetivos, com 1.500 aposentados. Então, assim, estamos nos esforçando muito para que esse sonho de previdência dê certo, se concretize, atendendo o servidor da melhor maneira possível. E mais de 1.000 servidores inativos, mais de 7 mil ativos, é um público bem grande, né? Então, para quem não conhece Dourados, então, já deu para notar que é uma cidade metropolitana já, né? Dentro do Mato Grosso do Sul. Estamos com 240 mil habitantes. É uma cidade universitária. Uhum. Né? A gente tem Universidade Federal, Estadual, temos uma bem grande, particular, que é o Unigran, e várias menores. Então, assim, é uma cidade grande. E que tende a crescer ainda mais, então, né? Já dado toda essa conjuntura já do próprio município. Sim. Então, vocês podem se preparar mesmo, podem ter sede própria, que vai ter mais gente aí, então, para vocês ampararem, hein? Espero que sim, né? Porque a RPPS, é uma caixa d'água, né? Quanto mais servidor ativo, mais recurso vem para o RPPS para a gente conseguir pagar os benefícios, né? Então, a gente torce que os prefeitos que vierem Dourados sempre trabalhem com essa questão de concurso público. A gente teve, dos prefeitos, né, desde a criação do Previde, quase todo ano, quase todo mandato, teve concurso, foram chamados. Então, a gente tem uma caixa d'água bem alimentada, graças a Deus, tá dando certo. Que legal que pelo menos tem essa pegada já de conseguir realmente fazer o concurso público mesmo, né, e trazer essa gestão melhor para o ente, né, e não ficar somente com servidores comissionados, mas ter essa questão de trazerem servidores efetivos para o ente público mesmo. Sim. E ainda nessa parte de trazer esses servidores para vocês e ser, né, uma crescente agora, estava dando uma conferida no site ali, que a avaliação atuarial de 21 de vocês, ele estava trazendo um déficit coberto por um plano de equacionamento de 35 anos ali, que é o normal aí de todo a RPPS praticamente, né?
nesse plano, em um percentual aí próximo de mais ou menos 37% da folha dos ativos, né? Como é que foi esse trabalho aí com o ente de ajustar esse plano de equacionamento já desde 2010, né, que foi a data que o atuário tinha colocado ali a ver esse primeiro plano de equacionamento? Assim, Rafael, não é nada fácil você falar de déficit atuarial com o prefeito. Sempre eles falam, e se aumenta, eles olham para você o que vocês fizeram de errado. A gente teve uma grande alteração no nosso cálculo, começou em 2018. Assim, diminuiu bastante, mas a gente ainda tem empresas que vêm dos prefeitos vendendo sonho. A gente teve isso aqui. Veio uma empresa e falou para o município, olha, vocês têm um crédito de 12 milhões com o Instituto de Previdência. E aí chegou, queria reduzir, a gente ainda trabalhava com a alíquota, estava indo para 13%, eles queriam baixar para 7%. E também a gente tem essa questão que você colocou da folha, né? O impacto, porque os prefeitos têm um limite prudencial. Já estava ultrapassando, eles falaram, não, a gente tem que reduzir, nem que seja na marretada, a alíquota. Foi quando a gente conversou do aporte. Então, desde 2018, a gente trabalha com aporte. O entendimento é que ele não entra no índice de pessoal, então deu um respiro para o município e aí eles conseguiram adequar as contas. Mas a gente vem trabalhando, as últimas alterações eu acho que estão sendo as piores, né? A questão da taxa de juros. A redução da taxa de juros fez com que, ano passado, a gente que trabalhava com déficit de 800 milhões para o financiamento de 35 anos, pulou para 1.300 bi. Cara, foi uma loucura, aumentou mais de 400 milhões e o prefeito, da onde, o que vocês estão fazendo? Aí você tentar explicar, não, olha aqui, se a taxa de juros fosse a mesma, de 6%, o nosso déficit estava normal, entendeu? Só que a metodologia que está sendo utilizada agora pela Secretaria de Previdência é essa, é o nosso passivo, quanto que a gente vai conseguir, sai dali a taxa de juros. A gente está, esse ano, a mudança de metodologia para a PUC, né, fez com que a gente voltar próximo do patamar. A gente hoje está com um BI de 1 bilhão e 20 milhões. Então, assim, deu uma aproximada, mas é interessante a gente discutir déficit, porque o déficit fica muito, quem no final paga as contas somos nós servidores. Opa, aumentou o déficit, a gente tem que fazer o quê? Opa, a gente tem que colocar alguma coisa, uma contribuição do aposentado, aumentar não sei o quê, reforma, restringir direito. Mas a gente tem que lembrar que déficit, a Gleici começou falando aqui, a gente está no terceiro Instituto de Previdência em Dourados. A década de 90, não é à toa que ela é a década perdida. Porque se criava Instituto de Previdência em que o município fingia que contribuía e o Instituto fingia que recebia e estava tudo certo. Só que não. O presente vem à tona. Então, o déficit nada mais é que a escolha da gestão. Entendeu? Não estou falando de dólar, não estou falando de nada. Mas são escolhas. Entendeu? Eu fiz a escolha disso, fiz a escolha daquilo. Isso vai repercutir no déficit. Tanto que a gente, como você é um canal de podcast que está para o Brasil inteiro, e se algum prefeito estiver me ouvindo, poxa, vai fazer qualquer mudança de tabela, tudo, chama o seu Instituto de Previdência, pede um cálculo atuarial, isso vai te ajudar para o futuro. E também ajuda a não passar raiva na hora que vem o resultado, né? Você vai ter uma previsibilidade maior, né? Eu vou precisar dar um aumento? Ok. Então, chama o atuário contratado ali pelo Instituto, né? E faz esse cálculo, vê qual que é o estudo de impacto, né? Para não chegar na avaliação do ano seguinte, vocês trazerem lá um novo resultado. Agora vai ter que fazer um novo aporte assim, assado, porque vocês fizeram um reajuste lá e simplesmente não consultaram. Acharam que reajustando estava tudo ótimo e agora a conta chega, né? Sim. Ver o Instituto como um parceiro, né? Sim. Estamos aqui como parceiro da prefeitura, não como inimigos. Exatamente. Talvez seja esse aí o grande viés que a gente tem que trabalhar agora, né? Porque muitos RPPS trabalham como autarquias, né? A gente aqui, onde eu trabalho, a gente trabalha dessa forma, como autarquia, não como um fundo. Então, essa independência às vezes cria essa ruptura da relação entre o ente e o RPPS a ponto de achar que não são parceiros. Um só está pagando, o outro só está recebendo, cada um com sua vida e acabou. E não. É interessante ter essa troca de informações, né? Essa troca de conhecimento que para o ente vai ser bom, que ele vai saber o quanto vai ser o impacto se ele for dar realmente um reajuste, e para o RPPS é bom também,
que tem essa previsibilidade desse senso. Opa, se eu for dar reajuste, a minha contrapartida talvez vai estar lá na contribuição suplementar, talvez com o RPPS, né? Então, trabalhar com esse tipo de sinergia. Eu estava dando uma conferida aqui também nas redes sociais de vocês, que são mais ativos também ali, né? E alguns cursos estão sendo feitos aí com servidores do Previd sobre a nova lei de licitações, sobre a questão de capacitação profissional, que agora está sendo uma novidade aí para tudo que é RPPS. O prazo ainda vai até o ano que vem, mas muita gente simplesmente está deixando para a última hora. Então, eu vi que vocês já estão se antecipando a isso, né? Como é que está sendo o andamento dessas duas partes, esses dois quesitos aí dentro do RPPS? Eu acho que a vantagem, Rafael, de o RPPS ser gerido por servidores públicos, que a gente tem a visão de quando a gente estava lá na prefeitura, que é o nosso caso, poxa, como eu queria uma capacitação, como eu gostaria, muitas vezes o gestor não tinha esse olhar, entendeu? A gente tinha que ir ali por fora, estudar, fora do horário, porque o ente não nos dava essa formação. Então a gente pensa bastante nisso, a gente investe bastante, seja nos congressos nacionais, de investimento, de benefício, e também alguns cursos. A gente está tendo essa alteração da lei de licitação, né? Eu falei, opa, temos que fazer aqui, porque a estrutura de uma autarquia é quase uma mini prefeitura. Eu acho que a gente está gerindo, seja os nossos 1.500 beneficiários, mais os outros que estão na atividade, eu acho que a gente está quase do tamanho de alguns pequenos municípios. Então, a gente tem uma estrutura de município, então a gente tem que dar essa capacitação. Mas eu acho que uma coisa que foi muito marcante esse ano, que nem até você colocou da nova certificação, a gente conseguiu, ano passado, um curso. A gente trabalha bastante também, colocar com patrocínios. Entendeu? A gente tem os nossos investimentos e a gente faz essa contrapartida de, olha, investe, tudo transparente, monta projetos, entendeu? Assim como as associações, está tudo lá transparente, mostrando. E a gente conseguiu uma capacitação para a nova certificação. Acho que posso fazer uma grande empresa com a ABC Prev. A ABC Prev veio, deu um curso excelente aqui para a gente, né? E aí a gente começou a fazer a inscrição dos nossos conselheiros, diretores, para a nova certificação. Como a gente aqui é eletivo, né, nós ganhamos a eleição e o nosso mandato é 3 anos, a gente tinha 6 meses para certificar. Então os diretores logo correram e logo fizeram. E a gente começou a conversar um com o outro. Na minha prova caiu isso, na minha caiu isso. E dessa troca a gente montou mais ou menos um compilado que cai. E montamos uma apostila e fizemos um aulão. Além daquele curso que a gente teve, da BC Prev, deixa eu dar o mérito para a DIMP, que é a nossa associação aqui no estado do Mato Grosso do Sul, também deu formação para a gente. A gente criou um aulão tipo pré-vestibular, pré-concurso público. E a gente falou, olha, gente, quem vai fazer o básico, que a secretaria colocou, olha, pode ser o básico era até abril, salvo engano, agora desse ano, né? E agora passou para julho de 2024. O básico serve, então assim, você tem que acertar 20 questões por conta dos títulos. A gente garante aqui, acho que você consegue umas 10. Mas para nossa grata surpresa, Rafael, assim, a gente conseguiu quase 100%. Dos que fizeram a prova, só 2 não passaram. Então a gente conseguiu 100% da diretoria, 100% do comitê, do conselho deliberativo, que aqui o nosso tem um conselho curador. Até fazer um parênteses aqui no Mato Grosso do Sul, se você conversar com outros, a gente quase todos os RPPS tem um DNA aqui do Dr. Ademir. Ele que andou o Estado apresentando o projeto, né, de criação de RPPS. Então, assim, também dá o mérito do Dr. Ademir, da Comprev, de Campo Grande. Então, a gente começou a conversar com eles, aí o nosso é conselho curador, não é deliberativo, usou essa nomenclatura que é quase todo o estado aqui. Então, foi assim, e aí a gente está expandindo, a gente fez em Fátima do Sul, que é um município pequeno aqui, próximo, e lá parece que também o pessoal está passando quase que 100%. Então, assim, a gente tenta investir o máximo em capacitação. Até a Gleici, a gente, antes do podcast inicial, a gente estava conversando sobre a lei nova da aposentadoria
CD, né? Isso. E aí a gente está vendo como que a gente vai fazer isso. Então, essa capacitação faz com que a gente consiga dinamizar e garantir melhor o direito dos nossos aposentados, nossos beneficiários. Porque a certificação também que a gente colocou, eu acho que é uma forma de separar o joio do trigo. Isso aqui não é brincadeira. Você está gerindo um instituto de previdência, né, Gleice? Não é brincadeira. A gente está trabalhando aqui hoje com quase 700 milhões em recursos. Então, você não pode colocar uma pessoa aqui iniciante. Então, a certificação veio para isso. Veio para a gente colocar, tanto na diretoria executiva quanto nos órgãos deliberativos, os conselhos deliberativo, fiscal e o próprio comitê, pessoas capacitadas. Então, com esse sangue na veia que a gente busca fazer essa formação, não só investir na formação dentro do regime próprio, mas também em relação com o RH, né, nas formações dentro das unidades que nos chamam, né, para fazer esclarecimento e fazer formação. A gente tem essa preocupação, porque como é um processo eletivo, qualquer um pode concorrer. Então ele precisa, quando ele vem para cá, saber o que ele está fazendo, saber aquilo que você falou, né? A gente estava conversando antes, saber o que é um RPPS, né? Qual é o papel dele, qual é a função, qual a importância dele, né? Então ele precisa ter essa formação. Então não é só nos nossos conselhos, mas também dentro dos setores da prefeitura. E eu sou diretora de benefícios, a gente faz uma atuação muito grande de formação dentro do RH. Porque, não sei vocês, mas a gente tem muita dificuldade. Porque quem entende regime próprio, quem entende de benefício, somos nós. Né? O RH e a nossa relação é direta com eles. Né? Então, eles precisam mandar a documentação para nós da forma que o Tribunal de Contas, que a gente precisa, o Tribunal de Contas nos cobra. Então, quem investe nessa formação, quem oferta essa formação, somos nós. Então, a gente tem essa preocupação muito grande. Está sempre proporcionando isso. Eu acho, Gleice, até que você poderia falar também da educação financeira. O curso que a gente começou agora de educação financeira para os nossos servidores, queremos estender para os aposentados, né? Mas poderia falar que foi uma ideia que começou ali em toda a diretoria, mas que você acha que tem a emoção maior nesse... Deixa com quem tem o protagonismo ali, né, da ideia. Foi, porque assim, eu vivi uma situação, né? Porque eu costumo dizer assim, do nosso quadro, nós somos em 4 diretores. A gente tem 2 poupadores natos, que é o Teodoro e o Albino, que tem facilidade em poupar. Tem o Márcio, que é o financeiro, que é planilheiro, então ele já tem um pezinho ali na poupa. E tem a descontrolada financeira, que sou eu. Então, quando a gente fez a gente fez um congresso online, e eu falei, gente, pensando na minha situação, a gente fez uma semana para falar sobre educação financeira, né? E não só essa educação financeira tradicional, que é a planilha, essas coisas. Eu gosto de falar muito do mental, de como que a gente mentalmente lida com o dinheiro. Eu falo dessa parte, porque foi uma experiência própria minha, né? E como eu sei das minhas dificuldades, e eu, trabalhando com servidor, eu percebo que 80% dos servidores têm as mesmas dificuldades que eu. Falei para o Teodoro, olha, vamos estruturar isso? Vamos fazer? Eu tenho essa facilidade, né? Estou fazendo formação, né, de finanças comportamental, justamente pela dificuldade que eu tive para entender a mim. E eu quero estender isso para o servidor, né? Para a gente conseguir ofertar a eles uma condição de aposentar, né, menos endividado, não como eles estão hoje, né? Porque a gente percebe que pela facilidade de consignados, o servidor aposenta, e eu acho que o INSS também tem essa mesma dificuldade, né, que a gente tem, eles aposentam endividados, e gera, nem toda aposentadoria integral, né, muitos aplicam proporcionalidade e reduz muito. Então, a gente precisa preparar esse servidor. Então, nós temos essa preocupação realmente de estar ofertando capacitação. Essa da licitação, que nós fizemos, a gente abriu, né, para a prefeitura, não foi só para nós. Né? Como a gente tem essa facilidade de trazer, a gente oferta também. Aquilo que eu falei, nós estávamos falando hoje, somos parceiros do município. Então, como eles costumam chamar a gente de primo rico. Como a gente é o primo rico da prefeitura e a gente consegue uma facilidade maior, a gente abre isso para eles, para que eles estejam presentes, possam participar, né? E possam levar isso, né? Porque hoje nós estamos, futuramente pode ser eles. E até o que a Gleice falou, esse curso de educação financeira, a gente está tendo uma mudança, a gente vem tendo uma mudança muito grande no entendimento da aposentadoria. Em 2003, a gente tinha até 2003 a manutenção de um status, você tinha uma condição e ali você ia manter ela na aposentadoria. 2003 para cá, não, você já vem para subsistência, já tem, começou
a ser aplicada a proporcionalidade. E, gente, com a reforma de 2019, com uma média de 100%, a gente brinca aqui que cai quase pela metade o que o servidor ganha. Então, ela já veio para sobrevivência, não é nem mesmo subsistência, é sobrevivência. Então, a gente tem que começar a trabalhar para que o aposentado não vir endividado. Se ele já vem com máximo 30%, aqui no município a gente até brinca, eu nem faço a conta porque a minha formação é em Direito, a Gleiceira é pedagoga. Então, assim, eu não trabalho muito com números ali na hora de falar que eu tenho medo de me embananar. Mas aqui no município o servidor pode chegar até 40% de consignado. E com a gente é só 30%. Então, assim, quando vem para se aposentar, ele já entra com um débito ali que ele não sabe como ele colocar. Então, ele vai ter que... Já entra estourado, né? Sim. Então, assim, a gente trabalha isso mostrando, olha, você tem que estar equilibrado financeiramente e você também já tem que pensar, não depender só da aposentadoria. Porque a gente teve a reforma de 2019, a Gleiceira sempre brinca, você já passou por quantas reformas, Gleiceira? Sim. E vão vir mais. A única certeza que nós temos é que vão vir outras reformas. Então, não me aposentaria por essa regra atual, né? Então a gente tem que estar trabalhando nossos servidores para que eles, olha, vou ter minha aposentadoria, vou chegar organizado e vou ter uma outra fonte de renda. Então é nessa toada que a gente está querendo ir. Porque culturalmente, né, Rafael, você é melhor do que ninguém, você está dentro de regime próprio, você sabe. A gente não tem, são duas culturas que a gente não tem, previdenciária e nem financeira, né? E eu acho que eu penso assim, nós, como representante do Instituto, que tem essa relação, porque a gente tem uma relação muito direta com o servidor, você tem ali contato, a gente tem esse papel, sabe, de ofertar, já que a gente é o primo rico dessa relação toda, vamos ofertar essa capacitação para o servidor, para levar esse conhecimento, porque para mim, a minha experiência de regime de previdência, eu tive quando eu entrei no Previde, em 2007, também não tinha essa preocupação. E foi ali, como pedagoga, como professora, que eu comecei a perceber a importância dessa educação previdenciária e a educação financeira. Que nós, brasileiros, é geral a dificuldade, mas o brasileiro mais ainda. Até porque é muito recente, a contribuição foi em 98, né? Regime próprio instituído legalmente bem, também foi em 98, né? Então é muito recente isso. E educação financeira, nós chamamos de inflação, a gente nunca teve essa preocupação, né? Então, eu acho que nós, como regime próprio, devemos sim está fazendo essa discussão com os servidores, está trazendo isso à tona. Não ficar somente naquele conhecimento de economia e de finanças que Sim. a gente vê no Jornal Nacional, por exemplo, né? Sim. Quando a gente só vê lá o que aconteceu com o índice de inflação e Bovespa lá, todo mundo com medo do William Bonner, né, do que ele está falando, e não ter essa ideia de realmente o que é a educação financeira e a educação previdenciária, e o quanto que isso impacta agora com essas novas regras de aposentadoria, né, e como vocês bem disseram, a questão do consignado, o quanto que ele é nocivo para a manutenção de uma gestão financeira dentro de casa, né? Só trazer um tema ali que vocês comentaram ali, da parte ainda da qualificação, da capacitação dos servidores, e aí eu fiquei com uma dúvida aqui, que até para passar para os demais que nos ouvem também, que cada um tem uma forma de gerir. Como é que vocês trabalham com a questão do pagamento dessas capacitações? Porque cada um tem um jeito diferente aí. Então, para tentar pegar aí o exemplo de vocês, como é que vocês fizeram para que o pessoal, os conselheiros, enfim, tivessem essa capacitação feita? A gente trabalha com duas formas. A gente tem aqui, eu até brinco, hoje nós temos um quadro de concursados, servidores concursados do Instituto, e a gente tem um pequeno tribunal de contas já aqui. Então, a gente já tem uma fiscalização muito grande, então todas essas contratações de curso têm que ser mediante licitação. Então, isso, em algumas oportunidades, e até essa nova lei colocou, agora você tem um plano anual de compra, já pensando para 2024, a gente já colocou lá alguns cursos. Vai acontecer alguma coisa nova em 2024 e vai precisar de curso, mas a grande maioria é licitado. Então, a gente faz, licita e consegue proporcionar. Esse mesmo que a gente fez de licitação, a gente fez um curso em company, onde a gente conseguiu ofertar para os nossos servidores, também vieram servidores do município, conselheiros, a gente conseguiu ampliar o leque. Mas uma outra forma também, Rafael, é patrocínio. Todo mundo aqui, a gente obrigatoriamente tem que investir o recurso do RPPS. E você tem a questão dessas instituições que você pode pedir patrocínio sem contrapartida nenhuma, entendeu? Eu vou te dar o patrocínio, você vai me dar alguma coisa. Não, dessa nossa relação, você aparecer. A gente faz a devida publicidade de quem patrocinou
o curso, a gente consegue estender, que nem o que a gente falou da nova capacitação. Foi uma instituição financeira que deu o curso, atendeu Dourados e região. Eu falei, olha, vocês têm a oportunidade de chamar outros RPPS que, quem sabe, não tem investimento com vocês, para aparecer. Então, é essa troca. Então, você tem essas duas. A licitação, que algumas vezes pode se tornar um pouco mais moroso, né, mais demorado, mas também essa possibilidade de você fazer parcerias com patrocínio nos... E para aposentados e servidores ativos, a gente utiliza a mão de obra nossa e também da prefeitura, né? Quando a gente quer algumas coisas específicas para aposentado, a gente procura um profissional para falar sobre saúde, a gente faz parceria com o município, que aí é 0800. Funciona bem, porque a gente tem servidores capacitados, que às vezes não são aproveitados. Até colocando aqui, possivelmente a gente está trabalhando para outubro ou novembro, a gente ter um novo congresso. A gente teve o último congresso, foi online, em 2020, né? Que foi, a gente ficou muito feliz que a gente conseguiu atingir todas as regiões do Brasil, foram mais de 100 RPPS, e a gente até foi capa da revista RPPS. E a gente pensa em fazer esse congresso agora, outubro, novembro, e a gente quer fazer os prata da casa. A gente tem uma equipe, né? Poxa, a gente está investindo em capacitação, a gente vê o quanto eles estão se capacitando. Pô, por que não eles serem os palestrantes? Então, a gente pensa em fazer algo mais ou menos nesse sentido. Olha, eu gosto muito dessa ideia, sabe, de você trazer esses pratos da casa, porque a gente tem um pessoal que realmente conhece, domina bem o assunto e tem uma capacidade de poder compartilhar isso com os outros. Então, por que não utilizar desse pessoal, né? É uma forma também de trazer visibilidade para eles. Sim, vivencia práticas, dificuldades no dia a dia, né? Eu acho até mais fácil falar quando você está ali com a mão na massa. Com certeza. Trazendo aqui ainda um pouco mais do Previd, vocês fizeram ano passado um arraiá dos aposentados, né? Como é que foi o feedback aí? Porque o pessoal aqui já está se manifestando aqui já, que já quer saber já, já querem fazer coisa já. É estudar e trabalhar, né? A gente também precisa comemorar, né? Claro, a gente não... Saco vazio não para em pé, né? A gente precisa também participar desse tipo de coisa, né? Olha, já estão convidados, vocês todos podem vir, viu? Esse ano a nossa festa é flashback, né? Também quero saber desse flashback, tá? Que eu já estou vendo algumas coisas ali já no Instagram de vocês, eu quero saber mais disso aí também. A diretoria, hoje o Teodoro é o presidente, a gente teve, o primeiro presidente nosso foi o Laércio, fundador, né? Que ele sempre teve, tanto que a sala do Teodoro fica bem na entrada do Instituto, porque o Laércio era aquele presidente, assim, ele gostava de ter contato com o servidor. A porta aberta, de vir tomar café, o Teodoro também tem esse perfil. E ele sempre quis ter essa aproximação com os servidores aposentados, de trazer, né? E era uma coisa que a gente sempre quis fazer, né? Promover encontros, né? O primeiro que a gente teve foi dentro do Cincende, então nasceu esse encontro para comemorar o dia do aposentado, do servidor aposentado, e acho que foi até o primeiro encontro que a gente fez foi isso. E de lá para cá, anualmente a gente faz. Com a vinda do Teodoro, ele passou a fazer, que ele foi o primeiro diretor administrativo, que tem uma relação direta com os aposentados, ele fazia um café da manhã. Uma vez por mês, ele abria um café, convidava todos os aposentados a virem se recadastrar, né, dizer que está vivo, e tomar um café da manhã com a gente. A gente tem esse perfil. O Instituto aqui, o Previd, e tivemos sorte na diretoria, eu estou desde o início, né, então eu sou diretora ad eterna, espero que não, eu estou para aposentar, se Deus quiser, logo, né, mas a gente sempre teve essa preocupação de trazer o aposentado, eu costumo dizer assim, ele serviu tanto, né? A gente serve, né, no trabalho, serve o outro, trabalhou. Teve tanta gente que trouxe, a gente estava falando, né, da profissionalização, da capacitação, trouxe tanto benefício para a prefeitura, vamos homenagear eles. Então, anualmente a gente faz. E a gente teve uma festa junina que foi um maior sucesso, né? Foi Colinda, foi com o novo diretor financeiro, que é o Márcio, que adora decorar. Tanto que o da moto, ele que é da moto, o nosso diretor financeiro que está lá. Ele é o da moto, então? Fazendo a chamada. O nosso diretor financeiro, ele adora. Nossa, ele quer me colocar dançando de tudo que a gente na próxima chamada. E ele cobra todo dia que a gente tem que ir fantasiado. Então, assim, foi fantasiado, né? Ele cobra da fantasia. Foi uma festa maravilhosa. Foi o primeiro, a gente lançou uma outra ideia que a gente está amadurecendo, que foi o aposentado empreendedor, que a gente está aí, a gente abriu um espaço para que os aposentados que empreendem, com artesanato, eu tenho muito aromaterapeuta, né, no curso, aposentada,
que tinha quadros, tem artista, tem pessoal que produz. A gente fez uma feirinha, foi muito legal, né? E assim, foi o primeiro projeto dentro do Arraiá que a gente fez, e a gente já nasceu outra ideia de ampliar isso para uma coisa bem maior, né? E tá vindo aí o nosso flashback, né? Que vai ser à noite, não é muito tempo, mas a gente vai fazer uma festa. Estamos incentivando o servidor aposentado a buscar seu convite. Tem comes, tem bebes, tem brindes, tem dança, que isso é uma coisa que o aposentado reclama, né? Por que a gente fez flashback esse ano? Porque a gente sempre tem um som ao vivo, tá, gente? Tem sempre um sanfoneiro ali tocando, que os aposentados gostam de dançar. Mas nem sempre tem o parceiro para dançar. E a gente pensou no flashback porque é solto, né? Então você dança sozinho, você adora dançar, né? Mas a nossa proposta é essa, é reunir eles. É muito bom ver, não sei se vocês já fizeram, mas eles se reencontram, né? Nossa, quanto tempo que eu não te vejo! Entre eles mesmo, eles se sentam, eles se aglutinam, né? Fazem trocas, aí abraça a gente, agradece, foi muito bom. Olha, eu revi fulano que fazia anos que eu não via. Então, assim, é uma alegria, é uma felicidade. A gente cansa, sim, mas traz muita satisfação. É muito bom festar. Esse encontro entre eles, eu acho que é o que paga o evento. Sim. Porque, nem a Gleice falou, tem gente que fica um ano sem se ver, vai se ver na próxima festa. Veio de muletinha, né? Veio de muletinha. Cadeirante, mas foram para a festa. E a gente teve até, a do ano passado, ela veio depois de 2 anos de pandemia. Sim. Então a gente estava assim, a gente programou para 400 pessoas, a gente estava morrendo de medo de ser mais. Falou, o povo vai vir animado e não vai caber, a gente já está trabalhando 400, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí a gente faz por conta do dia 17 de junho, que é o dia do servidor aposentado. Só mandava dar. E aí agora esse ano coincidiu que 17 de junho vai cair no sábado. E como a gente faz o nosso evento quase sempre, são sexta-feiras à tarde. A gente ainda tem, como a Gleice falou, a gente tem aposentados que trabalham ainda, que empreendem. A gente ainda tem aposentados que cuidam dos netos. Eu vou aqui só para você, aposentado que está escutando. Não fique só cuidando do neto, tá? Aposenta, vai aproveitar, entendeu? Mas aí a gente falou, opa, vamos mudar a data? Mudamos com o sábado, colocamos 17 horas até as 20 horas, então quase noite, né? E estamos esperando, acho que vai ser animado. Até essa questão que a Gleice falou, eu sou um homem duro, eu não danço com casal ali. Então, poxa, tá os aposentados vendo dançar. Eu falei, gente, não dá. Minha esposa até autoriza eu dançar, só que eu não sei. Eu tenho medo de pisar num pé, machucar uma aposentada. Eu falei, melhor não. Então, vamos pro flashback aí. É mais solto, cada um dança do jeito que é melhor. E aí também, Rafael, isso também é pro patrocínio. Entendeu? O bacana é isso. Tudo a gente ainda fazia antigamente a licitação do coffee break. Hoje nem isso. Então é tudo patrocínio, a gente entra em contato, a gente conversa. Né? Monta projeto, faz orçamento, encaminha e a gente vai recebendo. É claro que nem sempre a gente recebe o que a gente quer, né? Porque a gente faria um festão, né? Mas a gente trabalha com orçamento que chega e sempre fica um festão maravilhoso. E a gente faz o projeto, até que a gente tem que lembrar que existem 2 bancos públicos, né? Um economia mista, mas dá para colocar que é público, né? O Banco do Brasil e Caixa, que trabalham com um planejamento maior. E até os outros bancos. Então, a gente já mandou o nosso projeto no final do ano passado. Então, a gente já tinha colocado bem, olha, a gente vai ter a festa dos aposentados e a gente já também previu o congresso. Então, isso dá uma maior possibilidade de você receber patrocínio. Então, até quem é nosso patrocinador, obrigado, aquele que já foi nosso patrocinador e está ouvindo esse podcast, a gente está esperando a sua resposta, tá? Muito bom isso. Não, e até já mataram uma pergunta que eu ia fazer justamente, né, de como que é feito esse tipo de evento, porque nem toda RPPS consegue licitar um coffee break, organizar um espaço, decoração, música e tal, né? Então, vocês majoritariamente, ou quase que todo ele, é com patrocínio, isso, né? Isso. Pô, legal isso aí. Gente, queria agradecer aí a participação de vocês, tá participando aqui no nosso canal. Os 2 aí, o Teodoro e a Gleice, brigadão mesmo aí, tá, por ter aceitado o convite. E queria deixar um espaço aberto aí para quem tiver dúvidas aí, quem quiser tirar dúvida com vocês, tiver uma curiosidade, querer saber mais como funciona o Arraiá de vocês, o flashback, como é que faz para entrar em contato com vocês aí?
Olha, eu vou passar até o contato nosso aqui, que é o WhatsApp também, né? A gente tem que é o número 67 3033 9647. E tem as nossas redes sociais também, do Previde Dourados no Instagram e no Facebook. Pode mandar também no Messenger. E-mail, quiser mandar e-mail, vou passar o da presidência, que é presidência@previde com demudo, .ms.gov.br. Então, que inclusive lá tá o tal do vídeo da moto que a gente comentou aqui há pouco, né? Quem não viu, por favor, veja. Como é que é o arroba de vocês lá no Instagram? Previde, né? Previde, Previde, DDOS. Eu nem sei direito também. Eu acho que era Previde DDS, uma coisa DDOS, assim, né? Dourados, DDOS, Dourados, que é a diminuição de Dourados. Certo. Podem ligar, pode mandar mensagem. A gente tem muito prazer em fazer trocas, que eu acho que previdência é isso, é troca, né? Troca de informação, troca de ideias, troca de dificuldades, troca de crescimento, né? Sim. Devemos sempre ser um parceiro do outro. A gente tem facilidade e também, como a gente sempre encontra acolhimento em outro regime próprio, a gente também acolhe aqueles que precisam. É uma disposição. Com certeza. E da mesma forma que a gente, a ideia nossa aqui também é compartilhar a ideia com o pessoal. E quando você tiver alguma outra novidade aí, gente, por favor, fala com a gente aí pra gente trazer pro pessoal nosso aqui, pra nossa audiência. Tá bom? Se você quiser chamar a gente toda semana, a gente tem sempre assunto e gostamos de falar. Opa, beleza! Não fala assim que a gente vai ficar só com vocês, vai ser ponta fixa, hein? Gente, brigadão mais uma vez aí, tá? Pela participação de vocês. Obrigado por ter aceitado o convite. E obrigadão também a você que ouviu a gente até aqui. Semana que vem a gente tem episódio novo, então não deixe de acompanhar. Até mais! Obrigado, Rafael. Parabéns pelo projeto e pela iniciativa. Valeu, pessoal. Até mais.